vimos os fundamentos da teologia, depois vimos a doutrina de Deus. Agora nós vamos entrar na doutrina do homem. Aqui, ó, doutrina do homem. E essa é a aula 1. Aula 1. O tema dessa nossa aula é singularidade e diversidade. Singularidade e diversidade. Vamos dar uma lida nesses versos do Salmo de número 8. Vamos ler juntos? Está na tela. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Isso aqui são 2 versículos do Salmo de número 8, um Salmo de Davi. E ele avalia, ele está refletindo sobre a pequenez do homem. Ele é tão pequeno diante das coisas criadas por Deus, no entanto, ele é uma criatura de grande dignidade. Deus atribuiu ao homem, ao ser humano, grande dignidade, maior do que todas as coisas. E ele está fazendo essa reflexão. Eu contemplo os céus, eu contemplo a lua, eu contemplo as estrelas, são coisas maravilhosas, são coisas lindas. Por que diante de tantas coisas tão maravilhosas, o Senhor se lembra do homem? Por que o Senhor ainda continua colocando os olhos sobre a humanidade? Tudo na criação obedece às leis de Deus de forma perfeita. Os dias têm sempre 24 horas, por quê? Porque a rotação é sempre a mesma. A Terra obedece o giro conforme a velocidade, tudo que Deus estabeleceu. O ano tem sempre 365 dias, exceto o ano bissexto, que até isso é contadinho certinho, né? Por quê? Porque toda a galáxia funciona exatamente de acordo com a lei que Deus estabeleceu para o movimento dela. Não foge disso. A Terra não decide, deixa eu dar uma inclinadinha para cá para ver como é que é a temperatura. Se ela fizer isso, se a Terra fizer isso, se deslocar um pouquinho mais longe do Sol, sabe o que acontece? Acabou. Acabou a vida. Acabou a vida na Terra. Quer dizer, todas as coisas caminham exatamente de acordo com a vontade de Deus. O homem não. O homem faz exatamente o contrário. Ele busca cumprir a sua própria vontade e se rebela contra o seu Criador. Por que ainda assim Deus se lembra do homem? Olha para o homem como uma criatura de altíssima dignidade. Por quê? Nós vamos ver que nessa aula o homem realmente é alguém o homem como raça humana, eu quero dizer, de altíssima dignidade diante de Deus. É uma criatura singular diante de toda a criação. Mas também há diversidade dentro da humanidade. Então nós vamos ver esses 2 aspectos. A raça humana como uma raça singular, mas no contexto dessa raça humana há também diversidade, nem todos são iguais. Ok? Bom, vamos lá. Algumas coisas aqui para a gente pensar. Tem um errinho aí. A transição do estudo de Deus para o estudo do homem é natural. Por que é uma transição natural? Porque nós vemos nas Escrituras, bom, primeiro que a Bíblia, ela não, eu acho que eu já falei sobre isso, né, na doutrina de Deus, se eu não estou enganado. A Bíblia não tem interesse em provar a existência de Deus.
em descrever argumentos que comprovem a sua existência e como ele é, de fato, né? Não tem argumentação, tem declarações, proposições. O primeiro versículo bíblico: no princípio criou Deus o céu e a terra. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. Ela não traz argumentos para comprovar sua existência. Agora, para falar sobre o homem, a Bíblia traz sim essa preocupação. Deus se preocupou em dar um registro de como o homem veio à existência. E isso está logo no início da Bíblia, né? O homem não é somente a coroa da criação, mas também o objeto de um especial cuidado de Deus. Deus colocou o ser humano como uma coroa na criação. Foi a última coisa a ser feita, depois de ter criado todo o universo, depois de ter criado a vida na terra e todas as coisas necessárias para a vida humana, para o habitat humano. Então Deus criou o ser humano. E não só o colocou com uma posição de honra, como tem um cuidado especial. Nós somos preservados por Deus de um modo muito especial. A revelação de Deus na Escritura é uma revelação em relação às suas criaturas e particularmente em relação ao homem. O que esse ponto está nos dizendo aqui? Que Deus se revela não como... ele não se revela, como é que eu posso dizer, em si mesmo, mas ele se revela na relação com as suas criaturas. Como é que você, vamos pensar aqui, como é que você estuda um objeto? Você pega esse objeto e você mede, você pesa, você analisa esse objeto em si mesmo, certo? Essa cadeira, por exemplo, você pode observar nela a altura dela, a resistência dela, a cor dela, o material dela. Ela sozinha você consegue estudá-la. Deus você não estuda dessa forma. Deus você estuda por meio das relações dele com as suas criaturas. Deus não se revela em si mesmo como uma cadeira que você pode medir, pesar, analisar. Deus se revela nas suas relações com o homem. Então você conhece Deus por meio do modo como ele se relaciona. E na Bíblia nós temos as histórias, nós temos o modo como ele se relacionou com os homens, o modo como ele se relacionou com a criatura, o poder dele sobre todas as coisas criadas. Então tudo isso revela Deus. Deus se revela por meio da relação com as suas criaturas, mas particularmente em sua relação com o homem. E a gente vê nas Escrituras Deus se relacionando com o ser humano de um modo muito especial. Deus se preocupando com a vida dele, conversando com o ser humano, estabelecendo as suas leis, exigindo obediência. É um modo diferente, ele não fez isso com nenhuma outra criatura. E nós conhecemos Deus por meio dessa interação com os seres humanos. Estão entendendo? Tudo bem por enquanto? A revelação de Deus é um registro dos procedimentos de Deus para com a raça humana, e especialmente uma revelação da redenção que Deus preparou para o homem e para a qual Deus procura preparar o homem. Então, é basicamente o que eu disse esse início. A revelação de Deus é um registro dos procedimentos para com a raça humana, né? E essa revelação de quem é Deus, ele se revela primordialmente na redenção que Deus preparou para o homem. Você conhece Deus olhando o que ele fez para salvar o homem. Você não analisa Deus diretamente, com uma lupa. Você estuda Deus no modo como ele age para vir salvar o homem. No modo como Deus prepara a história, prepara tudo
para a vinda do Redentor e como ele se relaciona com as pessoas por meio desse Redentor. Nós conhecemos a Deus desta forma. Isto explica porque o homem ocupa um lugar de central importância na Escritura e porque o conhecimento do homem em relação a Deus é essencial para entendê-la ou entendê-lo adequadamente, né? Então, é fundamental que nós estudemos a doutrina do homem a partir das Escrituras. Calvino diz o seguinte, que nós conhecemos, à medida que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Se Deus não for conhecido, o homem também não é conhecido. Não se torna conhecido na sua integralidade. Como é que nós poderíamos ter um conceito de pecado se nós não tivéssemos o conhecimento de Deus? Tenta imaginar isso. Se não houvesse o conhecimento de Deus, haveria o conhecimento do pecado? O pecado não faz parte da nossa natureza humana? Isso aí a gente não precisa nem estudar para perceber isso, né? Mas por que a gente tem esse conceito? Exatamente, por causa do conhecimento de Deus. Deus é o referencial do nosso conhecimento e por isso nós conseguimos perceber que há algo errado na nossa vida. Por que muitas vezes a gente conversa com pessoas e elas não conseguem perceber a dinâmica do pecado na vida delas? Porque elas mal conhecem a Deus. Se elas conhecerem a Deus, elas vão perceber a dinâmica do pecado na vida delas. Por quê? Nós conhecemos a nós mesmos, na medida em que conhecemos a Deus. E nós veremos então, nas Escrituras, o que ela diz a respeito do homem e da relação em que ele está e deve estar com Deus. Nós vamos estudar quem é o homem, como que ele foi criado por Deus, como que ele está se relacionando com Deus, né? O ruído que existe nessa relação e qual é o alvo, qual é o propósito que Deus estabeleceu para o ser humano, o qual nós devemos perseguir na nossa vida. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é sobre a singularidade da raça humana. A raça humana, como eu já disse, já adiantei, ela é singular. Ela é diferente de qualquer outra criatura. Por mais que possam buscar semelhanças nossas com macacos, com outros animais, a raça humana é singular. A pessoa humana é diferente de tudo que foi criado. Por quê? Vamos ver algumas coisas. Primeira coisa, vamos ver o relato dobrado da criação. Para todas as coisas, Deus deu um relato só. Ele descreveu uma vez só o que ele fez. Agora, para a raça humana, ele falou duas vezes. Vamos dar uma olhadinha nisso. Abra lá em Gênesis capítulo 1. Nós vemos aqui no versículo 26, dizendo assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o primeiro relato da criação da humanidade. Nós vemos aqui a criação do homem no sentido macro. Ele está assim colocando de forma geral, generalizada. Homem e mulher foram criados, né, naquele dia.
Aí o que acontece? O capítulo 2, do verso 4 em diante, vai dar um zoom nesse sexto dia da criação e vai descrever com maiores detalhes o que aconteceu naquele dia. Observe aí o capítulo 2, versículo 7. Você pode observar a partir do versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas espera aí, no capítulo 1, versículo 26 e 27 já não tinha dito que Deus criou o homem? Será que são dois homens? Não, não são dois homens. Aquela narrativa do versículo 26 e 27 é o mesmo disso aqui. Aqui no capítulo 2 ele está dando maiores detalhes de como isso aconteceu. É como se ele tivesse dado um zoom no dia 6º. Pegou o dia 6 e ampliou aqui e começou a descrever com mais detalhes o que aconteceu nesse 6º dia. Então ali formou-se o homem do pó da terra. E aí o versículo 18 vai dizer o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E aí o homem acordou e disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então nós vemos aqui a criação do homem no sentido micro, no sentido mais detalhado. Ele explica como que o homem masculino foi criado do pó da terra, e explica como que o homem do sexo feminino foi criado a partir da costela de Adão. Fala, Sr. Zé Nogueira. Eu acho que se ele tivesse criado o homem com ele a mulher com o homem acordado, ia doer demais, viu? Imagina abrir aqui, né? Tirar uma costela, sangue vivo sem anestesia. Ia ser complicado, hein? Fora que o homem ia querer meter o bedelho e falar: não, faz assim, faz assado, faz diferente. E aí não ia dar tão certo, não. Ela não seria tão perfeitinha, tão adequada ao homem, se o homem tivesse botado o dedo dele ali na criação da mulher. Então, graças a Deus que ele estava dormindo. Então, o relato dobrado da criação do ser humano, isso mostra que o ser humano é singular. É singular, nesse sentido de que tem uma importância maior para Deus. A segunda coisa é o solene conselho divino para criar o ser humano. No versículo 26, você observa ali, olha: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso? Tem uma palavrinha no plural aí, né? Façamos. Quer dizer, Deus está
dentro de um círculo ali de interação. E nós entendemos aqui que é o próprio Deus, as três pessoas divinas ali nessa interação, nesse solene conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, decidindo, não só decidindo, mas criando de fato o ser humano. Nas outras coisas criadas, você vê, por exemplo, versículo 3, disse Deus, haja luz. Versículo 9, disse Deus. Versículo 14, disse também Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 24, disse também Deus. E aí o versículo 26, disse também Deus, mas não ficou só nisso. Façamos o homem à nossa imagem. Está vendo? Algo especial vai acontecer naquele momento. Um anúncio especial. É como nas cerimônias humanas, né? Não sei se vocês já prestaram atenção em cerimônias de formatura, cerimônias civis diversas aí. Tem sempre aquela pessoa que está ali no microfone fazendo os anúncios. Quem vai entrar, quem vai fazer o quê e tal. Um tempo atrás, a Sueli me convidou para ir na inauguração da casa de acolhimento ali da Tupi. Ou Aviação, não sei direito qual é aquele bairro. E aí, teve algumas pessoas que falaram, né? Várias autoridades ali, pessoas envolvidas. Mas por último, quem falou foi o prefeito. E aí você vê que o cara faz toda, né? É um momento glorioso da reunião quando o prefeito vai falar, né? Eu não tenho nada contra nem a favor do prefeito. Mas assim, nas relações humanas a gente percebe. Quando tem alguém de maior importância que vai ser anunciado, tem uma nomeação especial, tem uma fala especial. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, de pódio nos Jogos Olímpicos. Anuncia o terceiro, anuncia o segundo, e quando vai anunciar o primeiro, aí é aquela... É mais ou menos isso que está acontecendo aqui na criação. É importante o anúncio da criação da luz, do firmamento, das espécies todas na Terra? Claro que é importante. Mas quando vai anunciar a criação do ser humano é algo diferente, algo mais especial, né? Outra coisa, o ato imediato de Deus. O ato imediato de Deus. O que é isso? Se você observar nas outras coisas criadas por Deus, você vai ver que eu já li várias vezes, né, aqui nos versículos 3, 6, 9, 14, disse Deus, Deus disse, e por meio da sua palavra, né, aquilo se fez. Agora, quando vem a criação do homem, nós vemos aqui um ato sem intermediário, ou seja, é como se o próprio Deus fosse botar a mão para fazer o ser humano. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso não significa que o que foi criado antes não foi criado diretamente por Deus? Não é isso. Esse ponto 3 aqui é só um detalhezinho aqui, um pouco mais complexo, mas eu acho que é interessante a gente pensar. Não foi simplesmente disse Deus, haja homem. Não, versículo 27 fala, criou Deus o homem. É especial isso. É diferente. Mostrando a singularidade dessa criatura que vai coroar toda a criação já feita.
Ponto 4 aqui, um tipo divino. Por que um tipo divino? O homem é um tipo divino? Sim, olha só o que está no versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, Deus vai ter algo do divino, que todas as outras criaturas não têm. Nenhuma das outras criaturas tem o que esse versículo está dizendo que o homem tem, que é o quê? A imagem de Deus. Depois a gente vai estudar mais sobre a imagem de Deus. Acho que a gente vai ter 2 aulas sobre a imagem de Deus. Então deixa isso aí para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Então é um tipo divino nesse sentido, de que tem algo de Deus no ser humano e que não contém em nenhuma das outras criaturas. Outra coisa, a posição de domínio. Você vê no versículo 26, no 28... né? O versículo 26, tenha ele domínio sobre todas as coisas. Versículo 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, etc, etc, né? Tem vários textos que vão apontar para isso. Capítulo 2, versículo 20, nós vemos aqui Deus colocando os animais diante de Adão para ele dar nome aos animais. No contexto bíblico, dar nome a alguém é sinônimo de ter autoridade. É sinônimo de ter autoridade. Adão dá nome aos animais por quê? Porque Deus colocou sobre ele autoridade sobre os animais. E então, posição de domínio. O homem ele tem realmente essa responsabilidade de governar, de cuidar, de subjugar a terra. E isso para a glória de Deus, né? Nunca para a sua própria glória, porque tudo pertence a Deus. É como um gerente de uma loja. O gerente de uma loja, obviamente, tem autoridade sobre os funcionários. Tem autoridade para resolver situações. Mas ele está cuidando de algo que não necessariamente pertence a ele. É ou não é verdade, gente? Alô, som? Estão me ouvindo aí? O gerente, ele não possui, ele não é o dono daquelas coisas, mas ele é o gerente para cuidar. O homem foi colocado numa posição de administração, de gerência da terra, em lugar de Deus. E agora um sexto... eu não coloquei, né? Esse é o ponto 5. E o ponto 6, ele é distinto do resto da criação porque é uma pessoa. Nenhuma outra criatura é um ser pessoal. Só o ser humano. Só o ser humano. Homem é criatura, mas é uma pessoa. E essa é uma coisa que a gente precisa entender. O homem é uma criatura como todas as demais? Sim. Mas tem uma diferença. Ele não é meramente uma criatura. Ele é uma pessoa. O ser humano é um ser pessoal. Isso o distingue de toda a criação. Por exemplo, aí vamos ver. A morte do animal é diferente da morte do homem. Aqui eu vou entrar no vespeiro, né? Porque eu sei que tem pessoas que amam os animais de uma forma, né? Até exagerada. Não estou dizendo que os animais não devem ser amados. Claro que devem. Mas dê uma olhada aí em Gênesis 3, versículo 21. Depois do pecado, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vestimenta de peles. Foi vestimenta de peles humanas? Um animal precisou ser morto para vestir o casal. Capítulo 4, versículo 4.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o que aconteceu? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus se agradou. E ele, para agradar a Deus, o que ele teve que fazer? Matar um animal. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move, preste atenção nisso, tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Quer dizer, até então, os seres humanos eram vegetarianos. A partir de então, Deus falou: vocês terão como alimento também agora, a partir de agora, os animais. Versículo 4. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. O que ele está dizendo aqui? Se vocês morrerem, se o sangue de vocês for derramado, eu vou requerer o vosso sangue. Ele segue dizendo: de todo animal o requererei. Ou seja, se um animal matar um homem, esse animal tem que ser morto. Está entendendo aqui? Requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei. Se o animal matar o homem, eu vou requerer o sangue desse animal como? Esse animal tem que ser morto. Aí olha o que vem na sequência. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, se um homem matar um outro homem, o que Deus está dizendo que tem que acontecer? Esse homem tem que ser morto. Isso aqui é sério, viu? Não divulga esse vídeo para ninguém não, porque porque aqui está o princípio legal, pelo menos diante de Deus, da pena de morte. Agora, a dificuldade, sem dúvida, é colocar isso em prática. Onde há um julgamento justo para se executar com justiça um homicida, né? Então, realmente colocar isso em prática não é tão simples assim. Se você observar na história, em países que têm pena de morte, houve muita injustiça. Sim. Pessoas foram mortas, foram condenadas à morte, culpadas de homicídio, mas depois foi descoberto que eram inocentes. Então, esse é o risco, né? Agora, nós estamos vendo aqui que, de fato, por que é tão preciosa a vida do homem? E é esse o ponto aqui. A gente enfatiza, eu estou enfatizando outra coisa aqui, não é isso que eu quero colocar. Eu quero enfatizar a importância da vida humana. A vida humana é tão importante que quem tira a vida humana tem que morrer. Porque o princípio geral é a preservação da vida. Se você vê os 10 mandamentos, né, você vê ali a preservação da vida humana e de todas as coisas relacionadas à vida humana. A preservação da honra humana, a preservação da propriedade humana, a preservação da dignidade humana, tudo isso está nos 10 mandamentos. Por isso que ele fala: não matarás,
no caso de assassinar, não pode assassinar. Você não pode furtar, porque a pessoa tem direito à sua propriedade. Você não pode adulterar, porque ela tem direito sobre a pessoa que lhe pertence, com o seu cônjuge. Você não pode falar mal, dar mau testemunho, mentir, cobiçar, porque a pessoa é digna. Então, a vida humana ela é tão preciosa diante de Deus que tem todos esses mandamentos. Manter vivo um homicida é um atentado contra a vida humana, contra a sociedade humana. Esse é o ponto que está sendo colocado aqui em Gênesis 9, capítulo 5, versículo 5. Manter o homicida vivo é um atentado à dignidade humana. Pois é. Agora, o ponto é, não está sendo autorizado aqui a vingança. Isso tem que deixar muito bem claro isso aqui. Ninguém é autorizado a matar. Ah, mas matou meu filho, eu posso matar. Não. Não é autorizada a vingança. Depois outras leis vão vir e vão mostrar que há um processo legal. O Novo Testamento vai falar que os magistrados têm o poder da espada. Romanos capítulo 13, se você quiser dar uma lida lá. O que é? O que significa dizer que os magistrados têm o poder da espada? Eles podem usar a espada para o cumprimento da justiça, ou seja, e não é qualquer pessoa. Existem pessoas investidas de autoridade para isso. Exatamente. Nesse sentido. Agora, se na lei do nosso país isso não é permitido, quem somos nós? Quem somos nós para executar isso? Agora, digamos que um dia haja um plebiscito, se você é a favor ou contra a pena de morte. Você vai votar de acordo com a tua consciência. Eu votaria de acordo com essa consciência. Não, ia ter muito mais gente. Não ia ter 60 milhões, 60... Não é milhões. Quantas mortes teve, assassinatos aí que o pessoal falava na eleição? 60 mil mortes por assassinato em um ano, coisa assim, em média? Não teria muito mais gente. Porque quando um homicida é morto, o que estava pensando em matar, não mata. Então você está preservando a vida. Essa é a ideia, esse é o princípio. Né? Esse é o princípio. Não, na prática a gente tem visto isso, né? Na prática a gente tem visto transformações. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem transformado a vida de pessoas que cometeram coisas terríveis, né? Mas como princípio geral de preservação da vida, isso aqui é o que Deus estabeleceu. Bom, vamos continuar. Sim, não lemos o versículo 6, né? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Só para ilustrar aqui. Digamos que o seu Saulo matou o Leandro. Se alguém derramar o sangue do homem, seu Saulo derramou o sangue do Leandro. Pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ah, mas ele não é a imagem de Deus? É, mas ele atentou contra a imagem de Deus. Então é justo que ele seja morto. Então é complicado. A gente, por quê? Porque culturalmente isso não faz parte da nossa mentalidade cultural.
Mas esse é o princípio bíblico. A gente tem direito a executar esse princípio bíblico? Não, nós não temos esse direito. Agora, se um dia isso for legalizado, eu acho difícil que seja, mas se um dia isso for legalizado, não vai ser permitido que os cidadãos comuns façam executem isto, né? E sim aqueles que serão revestidos de autoridade para isso. Tá bem claro, gente? Não sai matando ninguém, por favor, pelo amor de Deus. O dispositivo da prisão é um paliativo, né? A prisão é um paliativo. Mas é um paliativo que, se bem executado, ajuda muito, concorda? Se a pessoa matou, foi dada a ela a condenação de X anos, e ela ficar presa por esse tempo determinado, ótimo. O problema é que, na prática, a gente vê uma injustiça em cima de injustiça, e as pessoas com pouco tempo saem da prisão e cometem os mesmos delitos. E aí o que acontece? A nossa sociedade, representada pelos nossos governantes, todos nós estamos sendo coniventes com a morte. Uma implicação de tudo isso que a gente está colocando, irmãos, é quando nós tomamos conhecimento de alguém que está sendo violentado, alguém que está sendo agredido. Que atitude nós devemos ter? Essa é uma questão importante. Fica fácil, né? Sai barato o crime, né? Mas então, que atitude a gente deve ter quando a gente se depara com alguém que está sendo agredido? Talvez alguns morem em prédio. É tudo muito perto, né? Tem apartamentos próximos e tal. Isso eu nunca presenciei, mas imagine, se coloque na situação de um dia você ouvir que, por exemplo, o seu vizinho está batendo na esposa. O que você vai fazer? Você vai ignorar? Você não pode ignorar. Você não pode ignorar. Você tem que chamar uma autoridade, ligar para a polícia imediatamente e analisar bem a situação para, se possível, você também tem que zelar pela sua integridade e a integridade da sua família. É difícil tomar a decisão, mas de repente há uma possibilidade de você ou você junto com outras pessoas intervirem para evitar isso. Isso pode acontecer na violência doméstica contra a mulher, na violência contra idosos, na violência contra crianças. Todos nós podemos nos deparar com situações assim. Um tempo atrás, não sei se a Mara vai lembrar, a gente estava passando pela Kennedy, mais lá para Mirim, tem aquela parte que tem é meio ermo ali, né? Tem parte ali de mato, bem depois ali da prefeitura, né? Depois do açaí. E ali a gente percebeu que parecia dois namorados, mas o cara estava agredindo a menina. A minha atitude naquele momento não foi ir lá tirar satisfação. Tem gente que faz isso imediatamente, né? Eu fiquei analisando, mas já com o celular na mão ligando para a polícia, avisei a polícia. Não sei o que aconteceu, me parece que depois ele largou da menina e foi embora, mas o ponto é que a gente tem responsabilidade uns pelos outros. Se nós estamos vendo um crime acontecer e nós não fazemos nada, nós estamos sendo coniventes com esse crime. E é como se o sangue dessa pessoa também fosse requerido da gente. É grave o negócio. Diga, Jéssica. Ontem eu presenciei uma coisa assim. Para quem não sabe, onde eu moro são duas casas no mesmo quintal. A minha casa é dos fundos
E não chegou a ser agressão, mas agressão verbal, não física. Mas eu tava conversando com ele, tava chegando ao ponto, porque eles têm uma filha pequena, de 2 anos. Eu tava chegando ao ponto que se eles não parassem, eu ia pegar a menina. E ia deixar ela em casa, eles que se virassem, não sei. E tu virasse pra polícia se fosse agressão. Mas chegou um ponto que eles pararam. Mas eu falei pra eles, se acontecer de novo, eu ligo pra polícia da menina. Até eles se resolverem, né? Chamar, sei lá, os pais, né, os avós, os parentes da criança pra poder, né? Ficar, porque no meio daquela briga, daquele tudo, a criança em si, ela não tem que presenciar esse tipo de briga com os pais. Até então, a criança começa a crescer com, né, várias coisas na cabeça e é complicado. É difícil a gente entender o limite, o limite da nossa ingerência, né? Eu acho que a agressão verbal, ela é muito grave mesmo, tanto que está dentro dos 10 mandamentos, inclusive. Mas eu não sei o que fazer, né? Eu não sei bem o que fazer. Na situação da criança também, você não teria direito de chegar e tirar a criança da casa deles. Eles poderiam, estaria no direito deles botar você para fora, brigar com você também, entendeu? É complicado. Tem que pedir de Deus sabedoria mesmo para saber como lidar em cada situação. Mas eu acho assim, a violência física na minha concepção é muito grave. Porque de repente, mas foi só um tapa. Não, mas um tapa pode se transformar numa faca daqui a um tempo. Entendeu? Então a mínima agressão física já é muito grave, pelo menos na minha concepção. Entendeu? Então, sei lá. Agora, a violência verbal realmente é difícil lidar com isso. Talvez a melhor forma seja você esperar as coisas se resolverem, passar um dia ou dois, você se aproximar dessa família. Tudo bem, eu sei que vocês andaram discutindo, vocês precisam de alguma coisa, vocês gostariam de algum momento se de repente isso voltar a acontecer, eu poderia bater na porta para trazer para minha casa junto com a minha filha, a filha de vocês, enfim, com respeito, com cuidado, enfim, tentar se aproximar dessa família. Eu acho que esse seria o melhor caminho. Não no momento da coisa acontecendo, mas em momentos mais tranquilos, você se aproximar dessa família, tentar fazer uma amizade, tentar levar a luz do evangelho para essa família. Eu acho que nesse caso é melhor assim. Agora, se é violência física, aí para mim é polícia. Para mim é polícia. Tá? Fala, seu Zé Nogueira. Semana eu estava pensando, também num assunto mais ou menos nessa linha. A nossa sociedade brasileira está um pouco desviada dos seus princípios. Né? Há um tempo atrás se dava valor à poesia, se dava valor a um bom teatro, a uma boa música e tal. Aí, de uns tempos para cá, vem trocando tudo isso pela ansiedade e a intolerância. A intolerância é o combustível da violência. Né? E o que nós estamos enfrentando hoje em dia é a intolerância. É grave, é nas casas, é na rua, é na produção, todo lugar. Você não pode falar isso, porque não sei o quê, já vai lá do partido para abrir. Essa intolerância é o combustível da violência. Por isso que nós estamos enfrentando essa violência, porque abandonamos todas aquelas coisas boas, aquele bom passado, abandonando tudo por essa angústia, por essa ansiedade. O crescimento da depressão, da ansiedade, do suicídio se dá por conta de uma sociedade assim, que abandonou princípios positivos, né, básicos das relações humanas, que constam nas escrituras. Quando se abandona tudo isso, vive esse inferno que a gente vive, né? Bom, vamos seguir adiante aqui. Eu não coloquei para vocês, estava tudo aqui, ó. Ser pessoa implica em responsabilidade e identidade, tá ok? Vamos avançar mais porque o tempo ruge. Ponto 7 aqui. O homem é um ser pactual. Diferente de todas as outras criaturas,
o ser humano é um ser pactual. Olha só, Deus se relaciona pactualmente com o homem. Deus soberanamente colocou o homem nessa relação, estipulando as normas e prometendo bênção ou castigo de acordo com a resposta do homem. Então, o ser humano foi colocado numa relação pactual com Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. O pacto das obras, a gente vai falar sobre isso. Mas esses aqui são apenas pontos introdutórios, né? Falei da imagem de Deus, agora a questão do pacto. Deus cria o ser humano e se relaciona com esse ser humano. As outras coisas criadas por Deus, Deus criou, elas existem, mas Deus não se relaciona diretamente com elas. Deus se relaciona com o ser humano. Existe um pacto, existe uma aliança entre Deus e o ser humano. Todos os homens estão em aliança com Deus. E aí depois nós vamos entender que tipo de aliança os homens têm com Deus, né? Que tipo de aliança os cristãos têm com Deus. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Tá ok? Agora vamos ver a diversidade dentro da raça humana. Nós vimos a singularidade, ou seja, a raça humana ela é singular, ela é especial, ela é diferente de todas as outras raças de criaturas. Mas agora nós vamos ver que há diversidade na raça humana. Primeira coisa, é importante a gente enfatizar: homens e mulheres são iguais. Você vê no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, ambos são imagem de Deus. Ok? Capítulo 2, versículo 23, vai nos mostrar que ambos possuem a mesma essência. Versículo 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele está dizendo? Por que Adão está dizendo isso sobre a mulher? Ele está dizendo: ela é igualzinha a mim. Ela é exatamente como eu. A mesma essência, a mesma essência. Ambos devem dominar a terra. Gênesis 1, 28. Deus abençoou e lhes disse para os dois: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Tudo isso, esse domínio sobre a terra, não deve ser exercido pelo homem do sexo masculino somente, mas tanto por homem quanto por mulher. Ambos também recebem o mesmo nome. Isso é interessante. Vamos ver lá em Gênesis 5, versículo 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Eu enfatizei aqui os plurais. Ambos receberam o nome de Adão. Quer dizer que Eva também se chamava Adão? Sim. Adão, no hebraico, é um nome pessoal mesmo, Adão, mas é a mesma palavra para homem, no sentido de humanidade. Homem, o ser humano. Isso significa Adão. Então, hoje em dia, a gente vê essa coisa, né? As pessoas agora têm vergonha. Por exemplo, na igreja, a gente faz a saudação, graça e paz, irmãos. Hoje em dia, para algumas pessoas é esquisito. Tem que falar graça e paz, irmãos e irmãs. Por quê? As mulheres não entendem que elas são homem. Elas não aceitam isso. Mas todos nós somos homens. As mulheres são homens? No sentido de humanidade, sim.
Sim. As cachorras são cachorros? Claro que são. São cães? Sim. Eu não sei se eu estou sendo claro na minha colocação, mas essa coisa do politicamente correto, você tem que sempre agora fazer menção às mulheres. Você não pode. Aliás, tem gente que coloca até as mulheres antes, né? Por exemplo, senhoras e senhores. Ou então, se for na igreja, graça e paz, irmãs e irmãos, como se fosse dar um privilégio maior para as mulheres. Não precisa disso, não tem necessidade disso. Ambos são iguais. É a mesma dignidade. Então, ambos recebem o mesmo nome. E o que é muito interessante aqui também, ambos são interdependentes. Vamos dar uma olhadinha lá em Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Abriram aí? 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Por quê? Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Então, num certo sentido, homens e mulheres são iguais. A mesma dignidade diante de Deus. Quando a Bíblia fala homem, não é só o homem do sexo masculino, é também o homem do sexo feminino. Esquisito, né? Hoje a gente fala assim, vem à mente os transexuais, né? Olha, é impressionante a cultura que a gente está vivendo hoje, né? Mas, de fato, as mulheres são seres humanos, são homens nesse sentido, né? Tá muito confuso, gente? Se tiver complicado aí, me fala, hein? Tá bom. Então, vamos lá. Não, esse é o último aí, tá? Então, homens e mulheres são iguais, mas agora a gente vai ver que homens e mulheres também são diferentes. Homens e mulheres são diferentes. Vamos lá. Ambos são iguais em essência e em valor, mas possuem diferentes papéis. Vamos ver o homem. O homem tem função de autoridade. Vamos voltar lá em Gênesis. Capítulo 2. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos. O que eu disse sobre isso agora há pouco? Dar nome aos animais significa que o homem tem autoridade. Olha o que ele faz no versículo 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do Adão foi tomada. Olha o versículo, capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Quem deu o nome de Eva foi Deus? Foi Adão. O que isso significa? Foi o que eu disse há pouco. Então, o que isso significa? Que o homem, ele foi colocado como autoridade sobre a mulher. As feministas que ouvem uma coisa dessa, né? Ela deve se corroer por dentro. Tem alguma feminista aí? Fala com sinceridade aí, vai. Se tiver, eu pego mais pesado. Ai, ai. Agora,
pensar sobre isso, né, para as feministas, elas vão concluir que a Bíblia então é machista, porque elas têm um conceito completamente antibíblico das funções de homem e mulher, as funções diferentes, né? Mas a Bíblia não é machista, muito pelo contrário, a mulher é colocada sim numa posição de honra, em muitos contextos, não só no Novo Testamento, no Antigo também. No Antigo também. Vamos ver então. Salmo 22, versículo 28. O homem, ele reflete a imagem de Deus. Salmo 22, versículo 28. Diz o quê? Isso. Do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Quem tem o domínio sobre tudo? Deus. Mas como o homem do sexo masculino é imagem de Deus, Deus decidiu dar ao homem do sexo masculino também posição de autoridade, certo? É algo que pertence a Deus, mas Deus atribuiu ao homem essa responsabilidade de também governar, de ter domínio sobre as nações, certo? Então, exercer autoridade é um reflexo da imagem de Deus. Reflexo de Deus, ok? Agora, nós estamos vendo sobre a mulher. A mulher tem função de auxiliadora. Nós vimos isso em Gênesis 2, 20. Mas olha agora no Salmo 94, quem que é falado aqui que é auxiliador? Salmo 94, versículo 17. Se não fora o auxílio do Senhor. Deus é auxiliador? Sim. Por que então a mulher não gosta? Ou muitas mulheres, né, não gostam dessa atribuição bíblica para ela ser auxiliadora? Por que as mulheres não gostam de ser auxiliadoras? Porque, vou fazer uma pergunta de outro jeito. Por que as mulheres deveriam gostar de ser auxiliadoras? Porque reflete a imagem de Deus, exatamente. Deus é auxiliador. A Mara sempre me salva. Ela sempre me auxilia. A Mara sempre me auxilia, tá vendo? Estão acompanhando o raciocínio aqui, gente? Deus tem autoridade sobre tudo. E ele falou para o homem, você vai ter autoridade. E quando ele exerce essa autoridade, ele está refletindo a imagem de Deus. Deus é o auxiliador dos homens, ele quem nos ajuda para todas as coisas. E ele falou para a mulher, você vai auxiliar. Quando a mulher auxilia, estou apontando para você, mas desculpa, tá, Leandro? Deixa eu apontar aqui para quando a mulher é auxiliadora, o que ela está fazendo? Refletindo algo que Deus realiza. Significa que Deus é feminino? Não. É um aspecto do caráter de Deus. Deus tanto tem autoridade sobre todas as coisas, como ele auxilia os homens nas suas lutas. Então, deveria ser, para a mulher, um grande privilégio fazer algo que é Deus quem faz. Fala, Mara. A gente pega muito essa parte da auxiliadora, porque fica mais evidente a questão da mulher, mas a gente também tem que pensar do lado do homem em refletir a imagem de Deus e sua autoridade com relação aos homens que não têm domínio sobre o lar, sobre o, né? Eles não estão refletindo a imagem de Deus. Assim. O grande problema dos relacionamentos é que esses papéis eles não são colocados em prática da forma devida, né? Quando fala que o homem tem posição de autoridade, isso não significa autoritarismo.
Isso não significa que o homem é o garanhão da casa e ele faz as coisas do jeito que ele quer e ponto final. Não é isso. Né? Não é isso. A autoridade de Deus é uma autoridade justa, santa e amorosa. Assim deve ser a autoridade exercida pelo marido na sua casa. Da mesma forma, a mulher, ela deve auxiliar o homem como Deus o faz. O homem está afligido, leve paz ao seu marido. O homem está cansado, leve alívio. O homem precisa de orientação, dê orientação. Deus não nos auxilia dessa forma? Dê orientação. Agora, quando o homem não exerce bem a sua função, a mulher, consequentemente, também não exercerá bem a sua função. O contrário é verdadeiro também, viu? Se a mulher não exerce bem a sua função, o homem dificilmente vai conseguir também exercer bem a sua função. Então é uma coisa que precisa ser uma via de mão dupla mesmo, né? Agora, a gente vai ver depois o pecado, né? O pecado entra no mundo e toda essa coisa tão bem construída que Deus fez, tudo isso é ruído. Tudo isso é ruído. E aí, a mulher passa a querer exercer a função que pertence ao homem. E o homem passa a querer exercer a função que é da mulher. E o que a gente vê em muitos casamentos hoje é exatamente isso. Mulheres que são a autoridade no lar e homens que são mal os auxiliadores. Né? Bom, se a mulher é auxiliadora, isso indica que o homem não é autossuficiente, ele precisa de auxílio. Então, recapitulando aqui, ó, a mulher não é lei para si mesma e o homem não é autossuficiente. Ambos precisam um do outro. E assim nós encerramos a nossa aula. Esse foi o nosso assunto de hoje. Singularidade e diversidade. Singularidade. O homem foi criado por Deus de um modo singular, ele é especial. Tem o relato dobrado da criação, tem aquele solene conselho divino na hora de criar o homem, um ato imediato de Deus. Deus cria o homem, como se ele próprio colocasse a mão na massa para criar o homem. Deus cria o homem conforme a sua imagem, dá a ele uma posição de domínio sobre todas as criaturas. Deus atribui ao homem uma dignidade fundamental, ele é uma pessoa. Então, quando o seu sangue é derramado, o sangue desse homem é requerido daquele que o matou. E ele é um ser pactual, ou seja, Deus se relaciona com o ser humano com pacto. Deus tem uma aliança com o ser humano. Isso tudo corresponde à singularidade. E agora a diversidade. Todos os homens e mulheres são iguais, mas há distinção de papéis. Os homens devem exercer função de autoridade, né? E a mulher de auxiliadora. Mas ambos refletindo Deus. A autoridade do homem é uma autoridade que reflete Deus. E o auxílio da mulher é um auxílio que reflete Deus. É assim que deve ser.